E aí, pessoal, a gente vai dar continuidade no curso de pré-física. Hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. Meu nome é Thiago e vamos embarcar nessa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Adentrando nos assuntos da termodinâmica, a gente vai começar primeiro falando de um gás ideal, tá? O que é um gás ideal? O gás ideal é um modelo de um gás hipotético que a gente idealizou, porque um gás real ele tem várias variáveis. Então a gente cria um modelo para simplificar o nosso estudo, tá? Então, caracterizando as características de um gás ideal, o que ele tem? As moléculas deles vão se movimentar ao acaso, o choque entre essas partículas vão ser elásticos e eles não vão exercer ação mútua entre si. E o seu volume é desprezível, ou seja, a gente pode tratar cada partícula como se fosse um ponto e as únicas energias aqui que vão ter nesse meu gás ideal vão ser as energias cinéticas, tá? Não vai ter nenhum tipo de energia potencial entre si. Dentro de um gás ideal, a gente pode caracterizar esse gás em estados, ou seja, configurações. Aí entra nossas famosas variáveis de estado, volume, pressão e temperatura. Tá? Então, cada estado de um gás ele é caracterizado por essas três configurações, volume, temperatura e pressão. Ou seja, bem aqui, ó, nessa parte, nesse estado inicial, a gente tem um gás, no estado 1, com a pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Ao decorrer do tempo, a gente pode ter mexido nele, ele mudou uma dessas variáveis aqui, que acabou alterando nosso estado de um gás que passou para outros tipos de pressão e volume e temperatura, tá? O importante salientar é que quando você altera a pressão, conscientemente você vai alterar a temperatura ou volume. Vice-versa, se você altera um, logicamente você vai alterar o outro ou os dois de uma vez, tá? Então a gente chega nessas nossas famosas relações dos nossos gases, tá? Primeira relação que a gente vai ter aqui, ó, é a relação, a famosa lei dos gases perfeitos, certo? O famoso Pivot-Povoltov, ou seja, pressão inicial igual a pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura. A gente vai ter aqui, ó, pressão final, volume final, dividido por temperatura. Da onde que a gente tira essa relação, tá? Se a gente ver aqui, ó, pressão e volume e temperatura, se a gente dividir, isso vai dar uma constante. Ou seja, se a gente voltar bem aqui, ó, nesse caso aqui anterior, se a gente pegar essas três variáveis aqui e dividir, ela vai dar esse nRT. O inicial, se a gente pegar aqui o PVT final, também se a gente dividir vai dar a mesma coisa, nRT. Ou seja, a gente pode igualar essas duas equações, dando a nós essa equação aqui de estado. A gente pode relacionar o estado inicial desse nosso gás e o estado final através dessa relação aqui matemática, tá? E tirando essa relação, a gente tem a famosa relação da equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, tá? Esse N é o número de mols e o R é a constante universal dos gases, beleza? Falando por cima dessas equações, a gente tem aqui que a unidade de pressão é atm, a de volume é litros e a de temperatura em Kelvin, tá? No sistema internacional. Beleza? Então a gente tem o quê? Entramos agora nas transformações do nosso gás ideal, tá? Quando a gente fala de um gás ideal, beleza? A gente tem essas três transformações aqui: isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá? Isotérmica é bem simples. Quando a gente trata de uma transformação isotérmica, a gente vai estar mexendo o quê? Só na temperatura, a gente vai estar mantendo a temperatura de um gás constante e vamos ter a pressão e o volume variando, certo? Então a gente vai ter essa relação aqui que pressão inicial e volume inicial é igual a pressão final vezes o volume inicial. Não é necessariamente você precisa decorar essa equação. Se você for na anterior, nesse caso bem aqui, ó, se a gente tem temperatura inicial igual a final, a gente corta e vai para essa equação aqui, beleza? A gente tem um famoso exemplo de um embolho. Se você pode pensar numa agulha, naquelas seringas de hospitais, se você pressionar ela aqui,
é um exemplo de uma transformação isotérmica, tá bom? A gente tem isobárica, que na outra a gente mantém a temperatura constante. Nesse caso aqui a gente vai manter a pressão constante e a temperatura variando. O mesmo raciocínio. A gente vai partir daquela equação lá inicial, cortar os termos, a gente vai ter essa relação aqui, tá? A gente vai perceber que o volume ele é diretamente proporcional à temperatura, certo? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o volume aqui e esse símbolo aqui está móvel, tá? Então, volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final, tá? Isso é para uma transformação isobárica no gás ideal. Agora a gente tem a última, que é a transformação isovolumétrica, a gente vai manter o volume constante. Lembra lá do nosso êmbolo? Só agora a gente vai fixar a parede de cima, a gente vai fornecer calor para o nosso gás, essas moléculas vão começar a se agitar, a pressão vai aumentar, a temperatura também aumenta. Tá? Então a relação aqui ó, é pressão inicial, temperatura inicial, igual a pressão final dividido por temperatura inicial. Importante salientar que tanto para o volume quanto para a temperatura, tanto para o volume quanto pela pressão, a temperatura é diretamente proporcional a essas duas grandezas, ok? Então, passando para os gráficos, tá? Então, a gente tem aqui um gráfico de pressão sobre volume. Então, uma transformação isobárica, a pressão ela vai ser constante. Então, não importa aqui, ó, o volume que tiver aqui, a pressão sempre vai ser a mesma. Então, vai dar essa linha reta deitada, no caso. Se a gente pega aqui uma isovolumétrica, a pressão aqui, o volume vai ser sempre o mesmo. Então, vai dar essa linha reta aqui, só que na vertical. Tá? Independente da pressão que esteja. Na isotérmica, vai ter uma relação lá de uma hipérbole, ou seja, esse gráfico aqui, que é uma hipérbole no caso. Tá? A gente entra numa coisa que é muito falada na física e provavelmente nas outras aulas, que é o trabalho. Não importa em qual parte da física que você está, sempre vai ter esse carinha aqui que a gente chama de trabalho. A gente sabe lá do trabalho de mecânica que trabalha igual a força vezes deslocamento, certo? Então aqui a gente pega aqui um êmbolo aqui como exemplo, a gente esquenta esse êmbolo, essas moléculas vão se agitar e bater na parede. Quando elas batem na parede, elas exercem uma força, certo? E essa força vai fazer esse meu êmbolo aqui ó, de deslocar essa parede de cima, uma certa distância. Ou seja, a gente tem uma força exercida uma distância. Se a gente lembrar lá, pressão é igual a força vezes a área. A gente pode substituir essa equação aqui, ó, aqui, fazendo essa relação aqui, tá? Então a gente vai ter que a área, que é essa parte aqui de cima, vezes o deslocamento. Esse carinha aqui, ó, vai dar o volume, esse volume bem aqui, tá? Ou seja, o trabalho pode dar pela pressão e a variação do volume. Por que variação? Porque esse volume aqui é justamente o quanto ele se deslocou. Então vai ser a diferença entre esses dois aqui, tá? E o trabalho, assim como a energia, é dado em joules, tá? E esse trabalho aqui é dado a pressão constante, ok, galera? Então, continuando. Tá, a gente tem energia interna de um gás. Como a gente está falando de um gás ideal, certo? Mas, assim, em termos de energia interna, pode ir para todos os gases. O que é energia interna? Se a gente pegar todas as energias de um gás, vamos pegar um gás real, no caso, vai ter energia potencial, energia cinética. A gente vai fazer a somatória de todas essas energias dentro todas as energias envolvidas em cada partícula, a gente vai ter a energia interna, ou seja, a somatória de todas essas energias de cada partícula. Mas só que como a gente trabalha com gás ideal, essas partículas só vão ter energia cinética. Então, para um gás ideal, a energia interna é a somatória de todas as energias internas, todas as energias cinéticas de cada partícula. A gente tem aqui ó, a forma para a diferença da energia interna, que é 3 meios nR, diferença de temperatura. Ou seja, essa variação de energia interna para um gás ideal vai depender da nossa diferença de temperatura. Ok? A gente passa agora para o exercício, tá bom? Ou seja, aqui um exercício de uma universidade que ele fala assim: a gente tem um cilindro com dilatação térmica desprezível que possui um volume de 25 litros. Nele estava contido gás sob uma pressão de 4 atm e uma temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle de gás foi aberta
até que a pressão no cilindro fosse de 1 atm. Verificou-se que, nessa situação, a temperatura do gás do cilindro era ambiente igual a 27 graus Celsius, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó, que o gás aí partiu aqui de um volume inicial, de uma temperatura inicial, de uma pressão inicial e foi para uma pressão final e uma temperatura final. Ele quer saber aqui, ó, a diferença de volume no caso, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente anota as nossas variáveis, no caso, pressão inicial 4 atm, pressão final 4 atm, no caso aqui. Só um erro que eu cometi aqui, tá? Pressão final é de 1 atm, no caso. Tá? Então a gente faz o que aqui? Transforma essas temperaturas iniciais e finais em Kelvin, tá? Porque elas estavam em Celsius. Então a gente soma por 273 aqui, 500 Kelvin, temperatura inicial, e temperatura final 300 Kelvin, tá? Volume inicial 25 litros e volume final, que a gente ainda não sabe aqui no caso, tá? Que a gente aqui não sabe aqui no caso, a gente vai achar. Então, substituindo na equação pivot-pivotal, no caso, dependendo do mesmo que você achar melhor, a gente vai ter o quê? Que pressão inicial é 4 atm, e o volume inicial é 25, e aqui dividido por 500, que é a nossa temperatura inicial. Tá? A gente engola aqui, a gente tem que a pressão é 1 atm, então pressão vezes V vai dar V, certo? Dividido para 300. Fazendo todas nossas relações matemáticas, jogando um para lá, o outro para o outro, 4 vezes 25 dá 100, ou seja, dividido para 500, a gente tem V dividido para 300, a gente tem aqui, ó, faz essa simplificação, fica 1/5, a gente fica 1/5, passa esse 300 aqui multiplicando, a gente vai ter 300 dividido para 5, ou seja, a gente vai ter 60 litros. Tá? Mas só que no caso aqui no enunciado, ele quer saber quanto do gás escapou. Então a gente vai pegar o volume inicial, que é 60 litros, e diminuir o volume final, no caso aqui, que é 60 litros, e diminuir pelo volume inicial, que vai dar 35 litros. Então a resposta certa é a alternativa B, no caso. Então, pessoal, essa foi a aula de gases ideais. Obrigado pela sua presença e até mais. Tchau!